Salve galera! Seja bem-vindo ao canal Educa Channel, porque a aula já vai começar. Salve galera! Tudo beleza? Então vamos para a questão número 4. Questão 4. Um reservatório com capacidade de 60 metros cúbicos de água sofre uma variação passando de 20 graus Celsius para 15 graus Celsius no período noturno. A quantidade de calor perdida pela água ao longo da noite em calorias e em joules é aproximadamente quanto, né? Aí ele dá os dados, calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius, e a densidade da água, 1 kg por litro, considerando para cada caloria 4,18 joules. Bora então para a resolução da questão 4. Ele diz assim, que ele tem um reservatório com capacidade. Então capacidade é volume. O volume dele é de 60 metros cúbicos. Então ele tem uma capacidade de 60 metros cúbicos. E ele diz ainda que esse reservatório sofre uma variação durante o dia para a noite, né? No noturno ele sofre uma variação que vai de 20 graus Celsius, então a variação delta-teta varia de 20 graus Celsius de dia para 15 graus Celsius no período noturno, né? E ele fala o seguinte, que ele quer saber qual é a quantidade de calor perdida em calorias. Ele quer saber a quantidade de calor perdida em calorias e também em joules. Ele quer saber qual é a quantidade de calor perdido e ele diz o seguinte, considere o calor específico da água de 1 caloria por graus Celsius, e ele considera também o seguinte, que a cada 1 caloria equivale a 4,18 joules, né? E a densidade da água é de 1 kg por litro, beleza? É a densidade da água. Então, vamos resolver essa questão aí, que é a questão 4, beleza? Então, primeira coisa é o seguinte, é compreender a equação aí do calor específico, né? Do calor sensível, né, da calorimetria, que é a fórmula do macete, né? Para quem não lembra aí, a fórmula do macete, que é quantidade de calor é igual a massa, o calor específico, e a temperatura. Só que você repara bem que ele não deu a massa, certo? Ele não deu a massa. Mas nós sabemos que a massa é a densidade vezes o volume. Ou volume vezes a densidade, dá no mesmo aí. Massa é volume vezes densidade, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Então, se ele diz que o volume é 60 metros cúbicos, então eu tenho aqui 60 vezes 10 elevado a 3, né? Que é ao cubo. 60 metros cúbicos, né, de água. E a densidade da água, ele diz que é 1 kg por litro. Então, eu tenho 10 ao cubo também. 10 ao cubo, certo? Então, eu tenho 60 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10 ao cubo. Então, eu tenho, na verdade, que eu tenho 60 vezes 10 elevado a 6, né? Porque repete a base e somos expoentes. Só que 60 aqui é maior que 10, né? No caso de notação científica. Nesse caso aqui, eu já vou somar direto. Vai ficar então 6 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. Então eu tenho 6 vezes 10 elevado a 7 quilogramas. Beleza? Já que eu tenho aí 60 milhões aí de metros cúbicos, né? 60 mil vezes mais 1000, então eu tenho 60 milhões aí de metros cúbicos. Agora que eu já tenho a massa, vou aplicar aqui então, na equação. Quantidade de calor é igual. Então eu tenho aqui, a massa, ele diz que é 6 vezes 10 elevado a 7, vezes o calor específico da água, ele disse que é 1, e a temperatura varia de 20 para
15, que é 5. Beleza? 5. Então, nesse caso aqui, agora eu tenho 6 vezes 1, 6 vezes 5, 30. Então, quantidade de calor é igual a 30 vezes 10 elevado a 7. Como 30 também é maior que 10, eu vou mudar a posição da vírgula para cá. Ó. Então, quando eu mudo a posição da vírgula para cá, eu diminuo o valor da mantissa. Então, a quantidade de calor é igual a 3,0, né? E diminui a mantissa, eu aumento o expoente. Então, vezes 10 elevado a 8. Porque quando eu diminuir aqui o valor da mantissa, que era 30 para 3, eu tenho que aumentar o expoente para manter o equilíbrio. Então, ficou 3 vezes 10 elevado a 8 calorias. Então, descobri então a calorias. Só que ele quer também o valor em joules. E ele diz que para cada joule, considere 4,18 joules. Então, eu tenho quantidade de calor agora em joules, vai ser 3 vezes 10 elevado a 8 vezes 4,18 joules. Então, eu tenho a quantidade de calor é igual 3 vezes 4, 12, 12, 3 vezes 18, 54. Então, eu tenho 12,54 joules de energia perdida aí nessa capacidade térmica desse volume aí. Beleza?